Você sabe exatamente qual é a aplicação de uma pasta térmica em um processador de computador, em um componente eletrônico, e você tem ainda dúvida qual é a pasta ideal para se colocar, não sabe qual nem a marca? Então fica comigo aí, eu vou ensinar para você desde a teoria aqui até qual a pasta que eu vou indicar para você aí utilizar com maior eficiência. Então vamos para uma explicação um pouco mais teórica. A pasta térmica, como eu vou usar de exemplo aqui, a gente tem o cooler do processador. O cooler, se você não sabe, é aquela peça que fica em cima do processador e tem um ventiladorzinho em cima. E aqui eu estou fazendo simbologia do processador nosso. Entre o dissipador e o processador, tem que haver uma pasta para fazer a transferência de calor do processador para o dissipador de calor, que é o cooler. O que acontece se nós encostarmos o dissipador diretamente no processador sem colocar uma pasta térmica? Ela não vai transferir o calor do processador para o dissipador. Porque se você olhar com um microscópio, por exemplo, você vai ver que ela não tem perfeição de contato, ou seja, ele não consegue encostar totalmente no processador. Então, para isso, a gente usa sim uma pasta térmica, que ela vai ficar aplicada entre ambos. Aqui na simbologia eu estou colocando um espaço grande, tá? Mas ele fica assim em milésimos de milímetro a espessura. O processador, ele realmente esquenta, mas ele tem uma tolerância. Se ele passar, por exemplo, de 65, 68 graus, ele vai desligar o seu computador. Ele vai passar a reiniciar, que é o que acontece muito. Sabe por quê? Esse é um jeito do processador preservar a integridade dele e não queimar. Se ele deixar aquecer, ele realmente, antigamente, em 1900 e pouco, às vezes tinha os processadores da AMD que ele explodia de tanto que ele aquecia, se desse algum problema no dissipador aqui. Agora não, agora os processadores têm um sistema de segurança que não deixa isso acontecer. Por isso que notebook, por exemplo, se ele aquece, ele desliga o notebook. E aí você vai ver a saída de ar está entupida e ele está deixando superaquecer. Esse tipo de controle de temperatura tem na BIOS, que é o setup da placa mesmo. Então o que fazemos? Nós pegamos uma pasta térmica, aplicamos aqui uniformemente na base do processador e aí a gente desce com o dissipador, trava ele e aí uniformemente ele vai fazer a transferência com maior eficiência de calor do processador para o dissipador. Se você não sabe, quanto mais aquece um componente, mais tem consumo de energia. Então quanto mais o cooler conseguir deixar refrigerado o seu processador, menos energia ele vai gastar e ele vai trabalhar bem melhor do que se ele tivesse superaquecido. Quanto melhor a eficiência do tipo de pasta térmica que está aplicada aqui, melhor é o desempenho do seu computador, ele processa melhor. Eu vou fazer indicação de uma pasta térmica específica para que ele tenha uma eficiência muito boa, até mesmo em placas de vídeo, que é chamado de GPU, que tem lá no processador dele, da placa de vídeo. Mas tem uma pasta térmica utilizada ainda por profissionais e que está totalmente errado, que é uma pasta térmica. Essa pasta térmica, ela é utilizada em componentes eletrônicos. Por exemplo, eu estou fazendo um desenho aqui de um transistor. Um transistor é um componente eletrônico que ele aquece também para fazer algumas conversões de eletricidade, de corrente. E o que acontece? Ele aquece por fazer esse tipo de transformação. Por exemplo, pegar 12 volts e transformar em 5, mas ele superaquece. O que acontece para isso? Nós também utilizamos um dissipador menor, lógico, não tem muito a ver com um de computador, porque tem cooler, mas tem o mesmo objetivo, dissipar o calor, ou seja, tirar o calor daqui, jogar para ele, ou fazer a troca de calor para manter ele refrigerado. Se não refrigerar, alguns tipos de transistor ele estoura também. Para isso, nós colocamos uma pasta térmica entre o dissipador e esse componente eletrônico para que ele possa transferir de maneira eficiente o calor desse componente para o outro de maneira rápida. Essa é uma das ideias. E aí, justamente aqui eu fiz um desenho porque esse componente ele tem um parafusinho, onde a gente parafusa para manter ele bem preso aqui. Nesse tipo de componente usamos uma pasta térmica branca. Essa pasta branca, ela realmente é muito eficiente para esse tipo de componente, porque ele tem um limite de temperatura, não vai superaquecer demais. E aí o que acontece? Tem muito técnico que ainda utiliza essa pasta branca nos processadores de hoje. Antigamente utilizava, agora não pode mais, porque ela não tem eficiência de troca de temperatura para um processador, para uma GPU. Então, esse tipo de pasta térmica você pode esquecer para processadores, até mesmo, principalmente de notebook. Então, vamos ao próximo vídeo, eu vou te mostrar aí as pastas térmicas e a aplicação dela. Temos aqui então na bancada uma placa-mãe com um processador, o cooler ou dissipador dele. Temos uma placa de vídeo aqui, off-board, com a GPU, que nem eu falei, que também vai um dissipador. Olha o tamanho do dissipador dessa placa de vídeo, tá vendo?
Isso significa que ela transfere muito calor, ou seja, isso aqui aquece bastante. Temos aqui para fazer a limpeza, porque você nunca pode esfregar com uma chave de fenda para tirar os resíduos da pasta térmica anterior, então você vai usar sempre um álcool isopropílico. Eu vou usar uma pequena espátula para aplicar a pasta térmica no processador. Você vai usar papel higiênico para umedecer com álcool isopropílico e fazer a limpeza e remoção. E temos as pastas térmicas aqui, que é o nosso protagonista aqui do vídeo. A primeira pasta que temos aqui da Implastec é uma empresa muito bem conceituada no ramo de pastas térmicas, e essa é a pasta branca, simples de tudo. Vou colocar aqui para você ver. Tá vendo? É uma pasta branca, ela é bem cremosa, ela espalha bem, olha. E essa pasta é a que eu falei pra você que ela é usada muito em componentes eletrônicos. Depois eu tenho aqui essa pasta térmica, eu comprei no Mercado Livre, onde o vendedor falava que era a base de prata, etc e tal. Olha só, que bonita, tem bastante, acho que, material como alumínio aqui, mas nos testes ela demonstrou ser eficaz apenas como a pasta comum branca aqui. Então, não vou recomendar você comprar ela. E tem esse modelo Thermal Silver da Implastec também, que é uma empresa brasileira e 100% brasileira. Essa pasta térmica é feita para concorrer muito com a pasta Silver importada aí, que é muito utilizada em GPU e placa de vídeo. Essa pasta térmica realmente é a top que tem no mercado e eu vou recomendar muito você utilizar ela. Foi muito satisfatório. Olha só, ela é mais maçuda, então ela não espalha com tanta facilidade, o que faz ela ter uma aderência e uma transferência muito melhor. O material no qual ela é fabricado é muito melhor do que o comum, o branco, e ela é tão boa quanto a Silver importada. Então, muito recomendado você utilizar ela. Você vai encontrar aí na internet para comprar a Thermal Silver da Implastec. Ela é mais barata que a importada e a qualidade é excelente também. Esse daqui é um cooler dissipador, tá vendo? Esse é o dissipador de metal, ele é todo feito normalmente em alumínio e muitos deles a base é de cobre, porque o cobre é um material que dissipa melhor o calor, ou seja, que faz a transferência do processador para o metal rapidamente. A pasta térmica ela será colocada aqui e eu quero que você observe uma coisa. Tá vendo esses riscos aqui? Alguém já tentou tirar a pasta térmica riscando e você não pode fazer isso usando chave, que acontece esse tipo de risco. Isso vai interferir um pouco, é que a gente não tem muito desempenho nesse caso, mas interferiria aí se fosse numa GPU para transferir o calor, então nunca passe chave. Esse dissipador, ou cooler, né, na verdade a gente chama de cooler porque é um conjunto da hélice do ventilador que vai refrigerar nessas hastes de metal. Então ele vai passar o ar por aqui, ele transfere o calor do processador através da pasta térmica para essa base, ela começa a aquecer e esse cooler ele refrigera, então ele fica fazendo troca de calor para manter o processador sempre com uma temperatura baixa, por isso a pasta térmica de qualidade é muito importante nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco da pasta térmica, estou falando um pouco mesmo, ela rende muito. A gente vai fazer apenas uma camada, entenda, não vai ser tudo melado. Ela vai fazer uma camada muito pequena só para fazer a transferência e para isso vamos espalhar. É bom você tentar espalhar uniformemente, não apertando muito. Ele espalha bem, na hora que a gente colocar cooler aqui, o dissipador, ele vai apertar e aí vai fazer a distribuição uniformemente, então não se preocupe. Uma vez que você já encaixou o cooler, tanto faz aqui ou numa GPU, a hora que você começa a travar ela, quando eu falo GPU é placa de vídeo, tá? É o chip da placa de vídeo. A hora que você travou, no caso de processador, é só você pegar ele aqui, olha, mexer um pouquinho assim, pronto, ele já espalha bem. E o mesmo se aplicaria a uma placa de vídeo usando essa pasta Silver da Implastec. Muito recomendado aí, de verdade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi de utilidade, dê um joinha aí. Siga a gente aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal, siga a gente nas redes sociais. Não deixe de comentar aí no vídeo. Falou? Um grande abraço pra você e até os próximos vídeos.